O Internacional já conhece os seus adversários para a Copa Sul-Americana e estreia na competição internacional na Argentina. Em meio a logística, polêmicas e um calendário muito cheio, o que pensam os dirigentes colorados a respeito de abril e a temporada que se avizinha cheia de confrontos? Outra, Maurício e o plano para não só manter o meia, mas faturar e liberá-lo só ao final da temporada. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Argentina, Equador e Bolívia. São esses três países que o Internacional vai conhecer a partir dos adversários da Copa Sul-Americana. A gente tem muita coisa para falar nesse conteúdo sobre o sorteio da competição internacional, como os dirigentes colorados enxergaram o grupo C da competição, né, que agora ainda tem, só um passa na fase agora de grupos, e a gente vai falar sobre muitas coisas de bastidor. Tô com algumas informações também sobre Maurício que tu vai, acho que gostar, tá? Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal. Já estamos com 45.700, quase 46, e a nossa meta segue sendo os 50 mil ainda em 2024. Não te esquece que a KTO é minha parceira aqui do canal e ela tá te esperando, claro, né? Com um bônus de 20% a partir do teu primeiro depósito, tu usando o cupom Ernest. Mas tem que usar o cupom Ernest, né? Não pode deixar sem o cupom. Então vai lá, faz teu cadastro em kto.com e te diverte, porque KTO é onde a diversão acontece, um site para maiores de 18 anos, beleza? Gente, vamos lá, né? Belgrano, Real, Tomayapo e Delfim. Jogadores, clubes, né, da Argentina e a Bolívia e o Equador, respectivamente. Esses são os adversários colorados na busca, né, pelo bicampeonato da Copa Sul-Americana. Sorteio realizado ontem no Paraguai, em Luque, e aí estava lá representado, né, pelo Colorado o presidente Alessandro Barcelos e o Magrão. O Magrão chegou a postar uma foto com o Guinha Azul nas suas redes e tal, né? Enfim, o Magrão que conseguiu trocar uma ideia, né, e relembrar alguns momentos com o Andrezinho no jogo da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, e agora também troca uma ideia com o Guinha Azul, né, agora no sorteio lá na Conmebol. Eu quero falar com vocês o seguinte, eu não vou fazer agora uma análise dos adversários, mas eu vou falar basicamente sobre o calendário e algumas questões que o Inter já tem trabalhado. E principalmente alguma tretinha de bastidor que pode ter a partir desses dois sorteios. Porque não só a Sul-Americana foi sorteada, né? O Grêmio também já conheceu seus adversários na Copa Libertadores. E vai dar uma treta aí na final do Gauchão. Porque, a primeira partida, caso as duas equipes estejam lá, né? É no dia 30 de março, sábado, né? O caso, se for um Grenal, joga na Arena, beleza? Até aí tudo bem, né? Só que daí na semana, o Inter joga contra o Belgrano, na Argentina, e o Grêmio vai à Bolívia enfrentar o The Strongest. Porque os cabeças de chave começam fora de casa, porque depois eles terminam em casa. Já tinha falado sobre isso no conteúdo de ontem, né? E aí o que tá? Tem algumas questões, né? Primeiro porque o Inter já deixou muito claro que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas claro, vai entrar na Copa Sul-Americana para ganhar porque tem um grupo vasto, tem um grupo não só qualificado, mas também um grupo que foi pensado para todas as competições do ano. Só que já rola um zoom de que o Grêmio, pelo fato da logística ser mais longe, cogitaria de pensar com a Federação Gaúcha para mudar a data do dia 6 de abril, a final do Gauchão, que seria no estádio Beira-Rio, um sábado também. O que me disseram é o seguinte, é quase impossível disso acontecer por conta da televisão e por conta da
escassez de datas para mudar, né? Porque o Inter também teria que aceitar. O Inter joga na Argentina, teoricamente é uma viagem mais curta. O Inter não tem nada a ver com a logística do Grêmio. Então me parece muito claro que, além dessa polêmica no bastidor, né? Já chega o condicionamento da arbitragem que o Grêmio tenta fazer. E aí agora essa questão também das viagens e principalmente, né, da logística que o Grêmio acabou caindo. É um sorteio, não tem como saber, né? O presidente Luciano Oxman, a federação como um todo, não teria como saber essa questão aí envolvendo o Campeonato Gaúcho e a Libertadores. Mas, vamos pegar aqui, ó, 30/3, 30 de março, final do Gauchão, como eu disse, se for Grenal, na Arena. Depois tem o Inter pega na semana do dia 2 ou dia 4, são datas base, tá? O Belgrano, lá na Argentina. E aí tem 3 partidas em casa, se estiver na final do Gauchão, no Beira-Rio, né, 6 de abril. Depois tem o Real Tomayapo, também, aí da Bolívia, né, mas também em casa, também no Beira-Rio. E no dia 14, daí estreia no Brasileirão, contra o Bahia, em casa também, aqui no Beira-Rio. Aí nós só vamos jogar no outro domingo, contra o Atlético Paranaense. Tá? Isso fora, lá em Curitiba. Para depois, provavelmente a gente não volta para Porto Alegre, porque daí a gente deve entrar direto para o Equador. Porque daí a data base é 23 a 25, lá em Manta, contra o Delfim. Né? Manta, no Equador. Essa cidade já fui lá em 2015, quando o Internacional enfrentou, se não me engano, o Emelec lá, no estádio Jocai. Tá? É bem tenso, é bem hostil, muito mais pelo ambiente da cidade do que pela torcida em si. Tá? O Internacional, se eu não me engano, empatou em 1-1 naquele jogo com o gol do Vitinho, tá? Se não me falha a memória. E aí depois o Inter volta para casa, daí sim, dia 28 enfrenta o Atlético Goianiense aqui. Ou seja, em maio, ainda tem, né, o Real, o Delfim, o Belgrano, os outros jogos do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas ainda tem a Copa do Brasil, que aí deve aumentar ainda mais os jogos. Né? Em abril o Inter vai ter 8 jogos. Em maio a tendência é que tenha 10. Então vai ser um calendário extenso para caramba mesmo. Vale lembrar, né, que a Copa Sul-Americana dá na casa ali dos 45 milhões, um pouquinho menos, um pouquinho mais que 40 milhões, caso, né, o Internacional seja campeão. Isso real, tá? Ó, além dessas questões aí de Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, muda a data, logística, calendário, o Internacional tem um plano para o Maurício. E aí, aqui, por que eu estou trazendo essa informação, ou por que eu estou trazendo essa história? Pelo seguinte, porque o André Cury concedeu uma entrevista coletiva, uma entrevista, na verdade, exclusiva para o Mundo Deportivo, que é um dos principais jornais da Espanha, e falou que indicou ao Barcelona o meia do Inter, o camisa 27. E aí aqui a gente tem que falar algumas questões que eu conversei muito com algumas pessoas pela parte da manhã, e a ideia do Internacional não é vender o Maurício aqui pro Brasil, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Botafogo já quis, Palmeiras já quis, Flamengo já quis, Corinthians já quis, enfim, o Inter já disse que não vai vender. Mas para a Europa o Inter aceita vender, claro, e não só aceita vender, como quer um valor expressivo, tá? O que me disseram é o seguinte: a ideia do Internacional é vender o Maurício no meio do ano, mas liberá-lo no final. Que nem o Johnny, basicamente. Vendemos e organizamos a venda com o Betis no meio do ano, ali setembro, mais ou menos, mas já com tudo organizado para entregá-lo em dezembro. Então, seria o mesmo com o Maurício. O possível destino do Maurício é a Inglaterra. Tá? Mesmo que o André Cury tenha dito, né, e já tenha feito transações inúmeras com o Barcelona, fez o Vitor Roque agora, por exemplo, né, mesmo que o André Cury tenha dito, né, que dei o nome dele para o Barcelona e tal, o possível destino deve ser a Inglaterra. E outra, o Internacional estaria muito próximo de conseguir 12 milhões de euros pelos seus 50% dos direitos econômicos que tem no Maurício. Essa é a informação que me passaram hoje pela parte da manhã. 12 milhões de euros pelos seus 50%.
O resto dos direitos econômicos do Maurício não seriam, né, daí vendidos, ou sei lá como é que o André Cury faria, né? Porque ainda tem uma parte do jogador, uma parte ainda do André Cury e tal, mas o Inter faturaria pelos seus 50% 12 milhões de euros. Ou seja, vendendo no meio do ano e liberando no final da temporada. Tá? E aí provavelmente com alguma questão de bônus também, né? Se for de repente campeão brasileiro, tem mais X milhões. Se for campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, porque com certeza, né? Quando tu entregar o cara, por exemplo, com títulos expressivos aqui no território nacional, é claro que ele vai valer um outro nível, né? Um outro valor de mercado no cenário mundial. Então, esse é o plano que o Inter tem para o Maurício agora em 2024. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais e a gente vai conversando. Sempre tem muito para falar do Internacional. Então, vem junto. Deixa teu like, te inscreve e bora lá continuar fazendo essa trajetória bonita aqui no canal. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.